Infância Nutella ou raiz? Qual é a sua? Bem-vindos a mais um Você Podcast. Podcast aqui da Zion para mostrar que a gente que trabalha por trás das câmeras, se a gente pode, você também podcast aqui com a gente. O episódio de hoje é um dos primeiros que a gente... É o primeiro de muitos que a gente pretende fazer sobre comerciais de infância. A gente vai falar um pouco sobre comerciais que marcaram a nossa infância. E hoje também é o primeiro que a gente trouxe uma entrevistada. A nossa primeira entrevistada aqui. Muito especial, né? Muito especial, famosa aqui na cidade. E eu pensei em fazer esse link com o comercial de infância com ela, porque ela também é minha prima e a gente passou a infância juntos. Que maneiro. Então, vamos lá. Se apresenta aí. Olá. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Vamos falar sobre a infância, sobre coisas que a gente viveu. A gente vivenciou muita coisa junto, né? A gente cresceu juntos. Antes de mais nada, eu gostaria que você falasse o seu nome e fala um pouco sobre o dom que você tem, esse dom maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos destrinchar mais, mas fala aí pro público aí pra gente. Tem o Instagram também, o pessoal já conhece. Isso aí. Daqui a pouco vai aparecer o Instagram dela aqui embaixo, tá? Mas fala aí pra gente. Bom, meu Instagram é a Caixa Lilás, todas as minhas redes sociais são a Caixa Lilás, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, mais o que? Aquela outra rede nova agora que tem também, como é que é o nome? Threads também, já fiz também pra garantir o arroba. Tudo a Caixa Lilás. Discord também. Então, quiserem me procurar, bota a Caixa Lilás que eu tô nesses lugares todos aí. Bacana. Bem. E fala um pouquinho pra gente, cara, eu tô aqui vou até abrir aqui de novo, seu Instagram é uma coisa mais linda do que a outra. Fala um pouco sobre esse seu trabalho, sobre esse seu dom, já veio de pequena, conta um pouquinho pra gente aí. Então, já veio de pequena, né? Eu desde criança, muito pequenininha, eu sempre gostei de construir coisas, eu fazia casinha de palitinho de picolé pra dar pra minha avó, a avó paterna, que ela gostava muito, eu levava pra ela. E sempre gostei muito de desenhar e era zoada por meus tava com isso na cabeça, hein? Só que quando eu era criança eu desenhava esquisito, né? Mas aí era zoado. Não era pra ser zoada, mas eu era zoada, né? Eu vou me defender aqui, porque eu implicava com os desenhos dela, mas na verdade ela estava incentivando ela a desenhar melhor. Hoje ele fala a isso. gente tem ela aí, entendeu? Uma artista. Aquela época doida pra dar uns... mas eu não desisti, tá vendo? Eu era zoada, mas eu não desisti. Eu incentivava. Você verá, com certeza. Então foi... Não, ficou até um apelido que eu falava brincando, era o desenho de Adriana, como se fosse no diminutivo, né? Mas hoje é o desenho da Adriana, né? Então eu sempre gostei de construir coisinhas, fazer casinhas, essas coisinhas assim. Então, desde pequena. E comecei a pintar tela também criança. Minha tia foi a mãe dele que me deu minha primeira tela para eu pintar. As primeiras tintas, pincéis foi a minha tia que me deu. Ela começou a me incentivar. Então, assim, eu não lembro quando que foi, mas foi desde criança. Já veio, né? A gente fala, cada um tem um dom, né? E esse dom... Eu tava conversando com a minha esposa, né? Quando você ela presenteou nossa filha no aniversário de 15 anos, né? Com o Harry Potter, qual é o nome? É um Book Nook. Book Nook, né? Da Corvinal. Da né? Corvinal. A coisa mais linda, minha filha ficou apaixonada, tá lá no quarto dela, assim, olha, estampada, assim, na estante, você entra e dá logo de cara com ela. E a minha esposa falou, nossa, que talento, né? E você trouxe hoje aqui, tá aqui pro público ver, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho aqui. Então, esse trabalho aqui, depois eu vou até falar pra cliente, vou mostrar pra cliente, isso né? Aí. Que ela nem já tá sabe, comprado, já né? tá Vai comprado. pra São Paulo, né? Que você disse. Eu acho que é São Paulo, não lembro direito. Então me desculpa se eu errei. Mas não tá finalizado ainda, falta dar um arremate, passar verniz, essas coisas todas. Beleza. Mas a cliente me pediu um cenário do Chaves. E olha, Chaves fez parte da infância de muita gente, né? Mesmo, que maneira. E aí é todo feito à mão. Cada pecinha que tem nele aqui, cada coisinha, é tudo feito à mão. A escadinha, tudo com palitinho, que cola. Bacana. As lâmpadas As lâmpadas, né? Tudo. O barrilzinho. Os detalhes, assim, é muito realista, é muito bacana.
Eu, cara, fico encantado com isso, eu adoro. Dá vontade de ser pequenininho, né? Sabe quando eu vejo isso, sabe o que eu lembro? Daquele episódio de Friends, né, que tem a Mônica que ganha a casa a gente falou sobre isso, Gino, muito bom. falou? Aí vem Da a casa. Muito bom. Vem a Phoebe que vai A botar um casa cachorro dele. gigante dentro da casa do fantasma do Muito cemitério bom. de A gente tava episódio. falando isso esses dias, porque eu sempre fui meio Mônica, né? É. Eu gostava das coisas organizadas pra É brincar. verdade, a gente brincava a gente- assim também. Toque total. A gente tinha todo Brincava, o né? toque de brincar e tudo. E ele já tinha essa pegada mais Phoebe, né? De querer brincar meio assim e Não, tal. é porque assim, na nossa infância a gente gostava muito de montar casinha, né? Aqueles... A gente falava fala toquinho, toquinho, era os mas não é bonequinhos, toquinho. assim. É aqueles tijolinhos que hoje em dia... Vende até hoje em dia uns Verdade. tijolinhos. É. Aham. Que aí você montava a casinha e botava tapetinho. A gente ficava horas montando. Horas montando. Aham. Só que quando terminava de montar, eu tava cansada. Não queria queria mais brincar. Aí eu, chega, não quero brincar mais não. Na hora que terminava de montar, a gente falava isso. Ele ficava muito Ficava pistola. bravo. Aí ele ficava, vou embora pra minha casa, não sei o quê. E o legal é que a gente tá falando aqui de brincar, de brincadeira, de casinha. Vou fazer uma pergunta a vocês, não precisa falar a sua idade, claro, mas você se sente criança ainda quando tá montando essas casinhas? Se sente ali uma brincadeira, se sente brincando ainda? Relembra a sua infância? Relembro a infância e é o que eu falei, dá vontade de ser pequenininho. Né? Que você tem que imaginar aquela coisinha toda minúsculazinha, assim. E sempre é uma coisa que é terapia pra mim. Eu gosto de fazer como terapia mesmo, né? Porque tô lá, boto minha musiquinha, então tô relaxada, tô trabalhando. De vez em quando tem algumas coisas que dão bastante trabalho pra fazer, né? Que haja criatividade, mas é o que eu gosto de fazer. Legal, legal. E você faz pra nível Brasil? Quem Eu não faço, encomendou? eu vou falar pra vocês, eu não faço nada aqui pra Teresópolis, difícil. É mesmo? Um cliente ou outro jogado ao vento, assim. Que a isso. maioria de longe. Então, pra você, telespector, ó, teresopolitano que tá vendo esse vídeo, esse podcast, você não pode deixar de adquirir, solicitar, encomendar uma caixa. E se eu te perguntar, se a pessoa pedir qualquer cenário você Qualquer monta? coisa. fala Eu isso, tô, que é eu tô fazendo lá, eu não deu pra personalizado. trazer porque eu não tinha finalizado, mas é um cenário tipo assim também, só que é da Vila Hobbit, Sim, do Hobbit, né? sim. Aí a toca, vou botar a luzinha dentro da toca, gramado, cerquinha. E o legal Isso que eu- vai ficar bem legal. E o legal que eu tô vendo aqui, que a pessoa não precisa nem ligar em tomada, é tudo na bateria, Não, né? Que Na bacana. pilha, faço a instalação. Aí geralmente o cliente fala assim, vai ter luzinha? Eles gostam, né? Que vira uma luminária, como se fosse uma luminária, né? Você coloca na estante, Sim. então o cliente gosta já que vai com a luzinha, já vai tudo Que com a maneiro, luzinha. que maneiro. Uhum. Eu fico observando, assim, volta e meia eu vou lá no quarto da minha filha, olha, cara, que lindo, que maneiro, queria estar ali dentro. Por falar nisso, a gente falou Book Nook, o pessoal às vezes nem sabe o que é, né? É. O Book Nook é praticamente isso daqui, um cenário, só que ele é no tamanho de um livro, que você coloca na sua estante, né? Junto com os livros ali. Num tema, É, no tema do que quiser, né? goste, Isso. né? Tipo, gosto E de Harry também tem a Potter, luzinha, tem tudo. luzinha, é muito legal. Tem vários lá no Instagram dela, depois vocês têm que ir lá pra ver. É. Que legal. E voltando aqui, qual é o Instagram? Fala pra gente. É a Caixa Lilás. A Caixa Bem facinho. Lilás. Bem É. facinho, bem facinho, Né? bem facinho. Pô, muito Isso. top. Mas vamos lá. Eu tinha perguntado sobre... Você tem a pergunta agora, pode fazer. Não, na verdade eu quero botar o primeiro comercial pra gente Ah, assistir nós junto. temos comercial pra Isso. assistir. Vamos lá. assistir o primeiro aí. Solta aí, DJ. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com seis retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte-sul, pinta um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Aí. Maravilhoso, Isso né? aí. Muito bom, né? Esse marcou nossa infância, né? Esse é muito minha É. infância mesmo. Eu lembro da minha infância, Isso. sonhando em ter essas canetinhas. Isso agora. sonhando em ter, mas porém Não, não, porque até tem. hoje é caro, né? É, Você até comprou hoje o as coisas da estudo Faber profissional Castell. da Faber Castell, Até né? hoje eu sonho com as coisas da Faber Castell, aquele estojo que abre gaveta, assim. É.
Mas é engraçado como Caríssimo. marcou a infância a marca, né? Como é que a marca muito, ficou muito. marcada mesmo, assim. Você escuta essa música, você lembra o quê? De lápis de cor, Aham. de canetinha. Você não lembra da música. Você tava É. até falando, né, que a música é triste. A né? música é triste. É. Quem nunca ouviu essa música toda, procura lá pra ouvir. Ela é muito, Aham. ela é bem triste, mas ela é Toquinho. bonita. Ela é emocionante. Porque ela fala do começo da vida até o fim. Olha só. Agora eu tô entendendo na jogada do marketing aí. Vou Aham. falar uma brincadeira. Fala. O cara escuta a música, fica feliz. Aí ele vai lá na loja comprar, quando vê que é caro, ele Ele fica parte triste. né? É o que a música faz. Ó, É Zé, exatamente isso. Boa. Matou a charada. Chegou lá, na época tinha a Casa Matos lá no Rio, né? Onde você a gente Casa comprava o Matos, material é, escolar, Casa Matos. né? Comprava tudo, tinha a papelaria Peril. Ih, essa época de colégio. Aqui era Globo, né? Que a gente Globo e ia. União, lembra? União, ia muito. A também. União fechou, né? Fechou. Era aqui na A frente. União era mais em conta. Era. Que a gente ia mais na União. Aham. A Globo Memórias tá aí até afetivas. hoje. É, Memórias afetivas. é verdade. Então, falando aqui de infância, vamos lá. Cada um tem uma idade diferente. Aqui eu sou o mais velho aqui da mesa, né? Mas tudo bem. Mas é mais ou menos tudo da mesma. Viveram a mesma coisa. Brincadeiras de infância. Qual Nossa. a brincadeira que você mais gostava? Eu gostava muito de brincar de aventura no quintal, você lembra? Princesa. Aí a gente, quando estávamos juntos, aí tinha essa coisa assim de aventura, lembra do Arar, meu irmão? Lembro. Aham. A gente inventava as Meu coisas, irmão né? é bem mais novo, 5 anos mais novo que eu. Sim. Então ele naquela época ele era criancinha, pequenininho. Aham. Aí a gente brincava que ele era um monstro, Aí ele ficava o tempo inteiro assim, correndo atrás da gente. Só que aquilo me dava medo de verdade, tu lembra? A gente sentia medo de verdade, porque ele andava devagar e a gente corria dele de medo. Então assim... Dá pra fazer um filme, né? Dá pra ver Porque um era filme. legal, era interessante mesmo essa E brincadeira. uma coisa legal, porque assim, ele cresceu em apartamento. Sim. E eu solta em casa de quintal. Aham. Então Quintal era bem alegria grande pra até, ele. ela Quintal grande, né? tinha. Com grão. Aí tinha É. a lavoura lá A do lavoura lado. do lado, é. Então a gente, quando eles iam lá pra casa, brincar de aventura no quintal, Ah. lembra? Era, Aham. telefone sem fio, que a gente brincava Sim. muito. Aham. Turma da Mônica, com os coelhos. Sim. Então, assim, brincava no quintal descalço, subindo em árvore. E aí, quando eu ia pra casa dele, que era apartamento, era brincar com canetinha, escrever, pintar verdade. agenda, pintar Aham. coisinha assim, porque era dentro de casa. Sim, Mas sim. ele gostava muito de ir pra lá, porque era solto, né? Ficava solto. Mas eu lembrei de uma brincadeira que a gente fazia agora, que eu tô lembrando até aqui pro que a gente tá fazendo. Aham. Tu lembra que eu tinha um radinho e que a gente Lembro! fazia? Maravilhoso, É como se a gente fosse maravilhoso. radialista. Sim. Lembra? A gente Lia gravava. gibizinho com voz. Isso, a gente ficava lendo gibi, contando historinha, Contava né? de história. A gente era pra ter essas fitas até hoje, não era pra Aham, ter? Isso. Já- Não já sei lá, tava treinando acabou. pro podcast, É isso que já. eu fiquei pensando esses dias, A gente brincava de rádio, Brincava lembra? de rádio. Aí mudava as Isso. vozes. A gente botava as músicas do Trem da Alegria. Nossa, a gente era ficava fazendo maravilhoso. clipe do Trem da É. Alegria. Brincava no quintal, Aham. escutando a música a toda altura, os vizinhos Isso. tinham que ouvir Aí também. ficava encenando as músicas, né? O Zé Grandão, lembra? Isso. Meu irmão que era o Zé Grandão. Aham. Que Muito legal, bom. que legal. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, né? Ainda, né, sobre brincadeira. Muita gente encomenda, às vezes, para dar pro seu filho, ou pessoas assim, já adultas. A maioria é adulto se presenteando. se presenteando, né? Pô, assim, até tem, né? Tipo, pra dar pro filho, alguma coisa assim mas difícil, porque é muito nerd, né? Sim, sim. Meu nicho é bem pra nerd, geek, Sim. esse mundo, assim, então a galera se presenteia o tempo inteiro. Eu pergunto isso porque a gente tá falando aqui de brincadeira do passado, qual que você mais gostava e tal, né? A gente tem, cada um vai ter, desculpa, sua brincadeira predileta. Mas, assim, lógico, os tempos mudam, gerações, mas a minha geração, a sua geração, foi uma geração que tinha brincadeiras, tinha muita coisa legal. Né? Tem um saudosismo, tem um romantismo, né? A gente, na época, não tinha Facebook, tinha Instagram, não tinha Messenger, né? Enfim. E havia mais um contato ali Humano. físico, humano, tinha mais Muito. humanização. Eu tava pensando nisso hoje. Né, entre as crianças, né? Você vê, por exemplo, até na época de namoro, tal, querer paquerar uma menina, cara, se tu não fosse ali, chegasse, tu não pegava era ninguém. outra coisa. Pegava, tu não ficava, namorava ninguém. Porque Tinha que chegar na cara dura, né? chegar na cara dura, É, né? Então, assim, aí veio essa questão toda de WhatsApp, tudo, você vê, as pessoas falam com muita facilidade via WhatsApp, mas quando estão frente a frente, Já perde tem uma dificuldade pra falar, uma né? dificuldade, Pra se né? expressar. Isso aí.
E aí, voltando à questão das brincadeiras, poxa, eu vejo, por exemplo, meus sobrinhos, eles não... Por exemplo, nunca vi soltando pipa. Você vê a juventude hoje, as crianças hoje, poucas são as crianças que jogam uma bolinha de gude, não tem quase. soltam pipa com o pai. O máximo, assim, que você vê hoje que é paixão nacional e tudo é futebol. Né? Mas... você não vê aquelas brincadeiras. Eu jogava até chapinha na areia, corria fazer as pistas e tal. E era criativo, né? A gente era muito criativo, né? Então, assim, brincava com tudo, carrinho de rolimã. Sim. Né? E aí você, hoje, essa era digital, qual é o seu olhar sobre isso? Sobre a questão da brincadeira e os tempos de hoje, né? Com inteligência artificial, com tudo isso daí. Então, é complicado até falar sobre, porque hoje em dia a criança tem a babá eletrônica, né? Que é a tela, a babá tela. Né? Porque a criança já tá pequenininha ali, já tá com coisa na mão, laptop, já tá com tablet na mão, entendeu? Já coloca aquilo ali para distrair, pra criança vício, não ficar chorando, pra criança não ficar atrapalhando, né? A gente até entende, porque hoje a geração de hoje já cresceu com essa cabeça. Quem nasceu nos anos 2000 pra cá, já nasceu no mundo, entre aspas, artificial. Né? Que computador... Eu tava lembrando hoje, aliás... que a primeira vez que eu vi o Google, eu estava no estadual, e aí a gente foi fazer um trabalho, tinha acabado de chegar os computadores na escola, e aí Luciene que foi mexer, porque a Luciene que tinha feito o curso lá, ela sabia, aí a gente ficou tudo em volta assim, entrou assim na internet, botou Google, e eu achei aquilo uma coisa assim, sabe, tipo, caraca, aí você vê como evoluiu. A criança hoje, quando você fala isso, tipo, como assim, tia? Não, o Google é a internet. Que eu dava aula para as crianças, né, de desenho. E eu falava, a tia, quando tinha idade de vocês, não tinha nem televisão. Aí eles ficam, como assim? Não conseguem imaginar. Então, assim, as crianças de hoje, elas não botam o pé no chão, não sobem numa árvore. Eu brinquei muito de descalço, brinquei de pé de lata. Sabe o que é pé de lata? Botar lá debaixo. Cara, hoje em dia tu fala isso, a criança fica, que é isso, né? E se bobear, cai, se machuca toda e ainda fica doente. Criança nunca vai saber se comunicar com 2 copos e um barbante. O telefone sem fio, né? Que a gente brincava, né? Então, brinquei muito de bolinha de gude, brinquei muito de pipa, essas coisas todas. Demais. E hoje a gente olha para as crianças que não têm contato com essas coisas, com a terra, com um amiguinho, até na escola até tem, né? Mas a própria escola está trazendo trazendo essas coisas para poder implantar isso para eles. E cada vez mais você vai ver uma criança jovem tendo até uma caligrafia bonita, né? Isso é difícil. Porque... Não tem. Por tudo digital, né? Digitalizando e tal. Eu olho com tristeza. Você perguntou como você olha. Eu olho com certa tristeza, porque as crianças de hoje em dia nunca vão saber o que tudo bem, os nossos avós também viveram coisas que a gente não viveu. Sim. Né? Era outra época também. Um período mas muita coisa do mão a mão, olho no olho, tá se perdendo muito. De brincadeira mesmo, né? Que não tem. O André falou aqui agora que da caligrafia, eu pensei, né? Como é que pode? Antigamente, a gente fazia o curso de datilografia. Porque a gente só escrevia à mão. Hoje em dia, o que eu tô... E tá aparecendo pra mim, eu não tô mentindo, tá aparecendo pra mim direto nos comentários, porque eu achei uma caligrafia bonita. Tá aparecendo curso de caligrafia. Porque a gente mas hoje... tinha antigamente. Então, mas a gente, hoje em dia, é o contrário, inverteu, verdade, né? Porque a gente já faz tudo no digital. Então, hoje em dia, a gente precisa de um curso pra aprender a escrever legal, né? Uma caligrafia bonita. Tinha um caderno, depois foi proibido o caderno de caligrafia, né? Foi? Não, eu lembro, eu cheguei a fazer aula nele. Mas as pessoas começaram a não usar o colégio, não usa. Eu usei isso na escola e era legal, porque a letra maiúscula sabia usar. Isso, você passava com as letrinhas pequenas, tinha a linha maior, você ia fazer. Hoje em dia as crianças nem sabem. Eu sempre tive uma letra bonita. Hoje eu não tenho muito paciência até pra escrever, porque eu acabei iniciando no teclado. Minha letra hoje em dia não é bonita, minha letra era linda. Eu vou fazendo garrancho. Eu também. Se você olhar ali, por exemplo. Só a gente entende. Eu também, gente. Só a gente entende. Que tristeza. Se você for olhar ali as anotações que a gente faz quando grava os podcasts, né? Só de borrão. Cara, só... E a gente acostuma com coisa fácil, entre aspas, assim, sabe? O que vem pra facilitar nem sempre é bom. Sim. Não é porque facilitou a sua vida que isso vai ser bom pra você. Sim. Entendeu? Então as pessoas estão ficando... Por exemplo, é uma coisa que facilita a vida da gente, o computador. Mas você trabalha sentado o dia inteiro. Aí tua coluna fica toda estourada. Entendeu? Então, assim, coisas que às vezes facilitam por um lado, por outro lado, não, nem tanto. Né? Acaba complicando. Você teve Orkut? Claro. Você pegou a época da carta, de escrever carta pros outros? Ricardo sempre teve sobre... Sim, na época da escola. Cara, tudo isso eu tava lembrando hoje, que engraçado, né? Porque eu tava pensando isso hoje enquanto tava lavando a louça. Eu falei, gente, antigamente terminava
tá de férias, eu me comunicava com Lucilene, com carta. Aí ficava, o carteiro descia a rua lá e a gente ficava de olho pra ver se estava trazendo alguma cartinha. Eu descia o morro lá correndo pra pegar a cartinha. Então tem uma coisa que você de 15 gosta, eu vou falar em 15 já. dias pra receber a cartinha. Tipo, mandava, esperava 15 dias Tinha até ter uma processo, resposta. né? Não tinha telefone. Você não sabia se a pessoa estava viva ou não. Tem que esperar o retorno da carta. Exatamente. O telefone Que era doideira. caro, você tinha que pagar pra ter uma linha, não ninguém tinha. como. Tinha ações da Telerge, Isso, você comprava exatamente. ação e tal. Uhum. Mas eu vou tocar aqui num ponto, você deve ter visto isso aí se você não mandou para as outras pessoas. Natal, cartão de Natal, aquele cartão que você abria assim, Nossa, virava com um presente. certeza, musiquinha. cartão postal. Eu lembro, isso é que eu lembro, Cartão ó. postal. Tem até hoje, Tem. né? Mas as pessoas perderam um pouco esse costume. Perderam. Eu já fiz cartão pra dar pra pessoal, tu lembra? Pra minha Sim, tia, eu lembro. fazia cartãozinho de Lembro. Natal. Acho que tu já até fez um cartão com musiquinha De- pra gente. Eu não lembro de alguma não sei coisa se eu- disso. Isso eu não lembro. Eu lembro, você Mas fez eu alguma lembro coisa. que eu fazia esse cartãozinho Aham. também. Sempre. Maneiro, Eu fui legal. muito dessa coisa. Eu sou muito manual até hoje, né? Eu conservo muito essa coisa do manual, sabe? Eu gosto Sim. de carta, dessas coisas manuais, eu valorizo muito. Sim. Até porque isso, com o tempo, vai virar uma raridade, né? Pessoas Sim, com certeza. que valorizam esse tipo de coisa. O próprio trabalho manual, que hoje em dia, na era digital que a gente tá, Aham. né? Eu estudo na impressora 3D. Tudo, Impressora 3D, Mas vai lá. eu vou te falar uma coisa que eu tenho vontade de ter, mas eu vou explicar. Eu quero ter uma impressora 3D, uma mesa digitalizadora, mas para eu complementar o meu trabalho. Sim. Para enriquecer. Por exemplo, essa Vila do Chaves. Eu poderia botar todos os personagens do Chaves aí. É. Eu poderia imprimir eles pequenininho, porque para fazer eles pequenininho eu até faço, mas dá um trabalho e me pega muito tempo. Sim. Aí imagina, a impressora 3D eu posso fazer um cenário tipo The Last of Us com personagem. Sim. E aí enriquecer mais o meu trabalho, É. entendeu? Mas não e pra você fazer somente pode, isso. E você pode até mesmo, você mesmo desenhar ele ali e Isso. imprimir uma Eu- obra é, sua. sim. né? Eu já Né? vi várias pessoas É que fazer fazem o isso. trabalho que é Cria, seu. por isso da mesa digitalizadora. Digitalizadora. De criar Muito mesmo, bom. entendeu? Acho que seria Excelente. legal. Então, assim, essa questão do Natal, do cartão postal, né? Da presépio. Nossa. Hoje você vê, hoje até a árvore de Natal agora é com fibra ótica, gente. É. Não, e eu. Banda larga. Eu sinto muita falta dos natais da gente quando a gente era criança, era outra coisa. Hoje em dia o Natal virou pra mim. Hoje, Natal é mais pra criança mesmo, É, né? com Criança certeza. tem uma outra Sim, coisa. sim. Não que as famílias não devam comemorar. Sim. Mas a gente sempre, desde que eu me entendo por gente, nós sempre passamos juntos na casa da minha avó, quando ela era viva. Sim. Então era um acontecimento. Natal era a melhor época do ano pra gente, né? Aham. Tudo era luz, a gente achava que era magia. Era mágica. Tinha magia. Era cheirinho de Natal, tu lembra? Aham, lembro. Porque a gente fazia árvore de Natal na minha casa com pinheirinho de verdade. Sim. Meu pai ia pegar o pinheiro. Então a gente, por isso que era o cheirinho de Natal. Que sim. tinha aquele cheirinho do pinheiro, né? Aham. Então, os natais naquela época tinham outro significado, mas eu acho que isso pra criança, por isso que é legal manter isso pra criança. Sim. Pra ela crescer com essa memória de Natal mágico, essa Aham, coisa toda. Porque sim. a gente vai ficando velho, boleto pra pagar, Aham. Começa a a trabalhar. tecnologia chegou O André tudo, falou jogou. esses dias que a magia do Natal volta quando tem filho. Isso, Ele falou mas isso é isso, muito é. verdade, porque Uhum. você vê a criança ali encantada É. com uma árvore de Natal, com presente. Hoje em dia, gente, presente que pra gente que é adulto, a gente tem muita graça, né? Aham. Agora, a criança abrindo um brinquedo, um presente, É, você tem vê que a ser magia no olho brinquedo. dela, tem que ser brinquedo. Não, e eu fico. Criança. Era engraçado ser o Natal. brinquedo. Criança chegava lá, você vai dar um presente. Pô, criança tá esperando o quê? Brinquedo, né? Sim. Aí dá uma meia. Ai, dá uma gente, minha mãe. misericórdia. Tu vê a cara de lembrando decepção disso. da Ai, criança, minha tipo assim. Sim, Ricardo, eu vou contar um acontecimento então. Então, conta aí, Num conta aí. aniversário de Ricardo, era uma criança meio assim mimadinha, né? Meio não, muito mimadinha. Então, num dos aniversários dele, que eu acho que foi 6 ou 7 anos, minha mãe foi dar o quê? Meia pra ele, meia branca ainda, que hoje em dia tem meia de bichinho, né? Aham. Naquela época não tinha. Minha mãe chegou no aniversário, deu a meia pra ele. Ele abriu a meia, viu que era meia, tacou em cima da minha mãe e falou: eu não quero meia de presente. Eu não lembro disso, não. Ele não lembra, mas minha mãe lembrou esses dias e falou: lembra que o Ricardo tacou a meia em cima de mim? É porque você não entendeu. A meia é pra você botar lá perto da árvore. entendeu? O Papai Noel Exatamente, trazer ele não qualquer captou a coisa. mensagem, né? Vai ganhar um carvão Mas naquele criança, dia. a gente é adulto hoje, a gente entende. Naquela época eu não entendia. Mas não que Ricardo tinha que ter feito isso, claro que não. É um mal educado. Mas. Ainda bem que ele gosta dos presentes que eu dou pra ele. Pelo menos se ele não gosta, ele finge muito bem. Ele finge, tá vendo? Nunca taquei em cima, não né? dá meia. Nunca taquei em É, cima. pelo menos nunca Mas se tacou. der meia, dá meia de Star Wars, que ele vai gostar. Mas hoje, eu tava falando, Né? hoje em dia meio é um presentão, né? Hoje em dia mas eu amo meia Eu também. também. Mas naquela época meia branca, cueca. É. Minha mãe dava É meia e criança. cueca pra ele, cara. Criança.
Que criança. Né? Que criança que vai pegar uma meia branca, Não uma vai. cuequinha e vai falar, olha que maravilhoso. Gente, Adorei, difícil. tia. Adorei. Não, ele ficou pistola. Eu não vou ensinar meu filho a agradecer um presente de meia e cueca, Meia. não. Só se for uma meinha de Star Wars, meinha Não, aí temática, pode é legal. agradecer, que é maneiro. É legal. Esse Hoje em dia, negócio roupinha... de meia. Há muito tempo atrás eu era moleque, né? E aí acho que foi até do catecismo, se eu não me engano, né? Eu era da igreja católica, né? Enfim. Aí, amigo oculto, o pessoal pedia, botava lá o que seria. Aí o pessoal botava. Eu nunca ganhei o que eu pedi. E aí nessa vez eu fui, eu dei um triste. tênis pro menino, meu pai tinha sapataria, eu fui lá, dei um tênis pra ele, maneiro. Aí quando me deram o presente, cara, eu ganhei uma caixa de lenço. É assim mesmo. Eu taquei fogo na frente de todo mundo dando caixa de lenço. Aí, tá vendo? eu não tô ele sozinho, se viu? rebelou também, igual o Ricardo. Pastor, isso aí é antigo, tá? Agora eu converti, sou nova criatura. Mas eu taquei fogo assim. Não é? Mas amigo oculto é polêmico por causa disso. Porque Eu já não sempre espero. a gente dá uma coisa legal pra você ganhar um negócio, uma porcaria. Né? Por isso que é bom quando tem. Nosso amigo oculto até que é bom, né? Que a gente faz, né? Verdade. Nosso da família, que a gente se conhece. Lá da família a gente faz na verdade, amigo secreto faz o inimigo, né? Ah, isso é legal também, que você vai É roubando, maneiro. esse que você vai roubando. Tem esse assim. que vai roubando Tá e roubando tem é o outro legal. que a gente dá uma coisa, né? Da Que caixa a de pessoa- barata, da não sei o quê. tá. Esse a gente nunca fez, Não, não. fizemos Não. desse já. É maneiro também. Olha, ele pode fazer o amigo É e hora o de se inimigo vingar. também, tipo, vai dar uma os zoada. dois, né? É hora de se vingar daquele primo, sabe? Nossa, com certeza. É, Uma vingancinha. mas é. Mas Natal a gente tava até falando. E você tinha mais uma coisa pra falar? Fala que eu te interrompi. vai lá. Não. Eu ia botar outro comercial, mas termina de falar do Natal aí. A gente aí, voltando à questão de Natal, de voltar essa questão dessa magia, né? A gente fez um podcast pra você que não assistiu, procura lá, Publicidade Raiz. A gente fala sobre a magia do Natal com Coca-Cola. Verdade. É que a Coca-Cola assim, eu acho que é uma das maiores aí, né? Você pensou em Natal, você vai em Já propaganda. vem a você pensa- musiquinha, né? É. O Natal vem vindo o Natal. Já vem E, né, a musiquinha. Agora eu amo o caminhão que passa lá em frente à minha caminhão. casa, a loja de Então, caminhões passam tá, lá, eu lindo, fico, né? vou pra janela e fico dando tchau pro Papai Noel. Eu amo. Muito maneiro. Muito maneiro. Aqui no Bom Retiro tem uma casinha ali, perto do Casa Espanhola ali, uma casinha amarela, muito bonitinha a casa. E eu sempre vejo ali um senhor e uma senhorinha juntos, um casal. Todo ano a casa tá enfeitada. Ai, Muito gente, chaminé é ali, tem o maravilhoso. Papai Noel. Então É você vê o bumbum do maravilhoso, Papai né? Noel ali. Tinha Cara, uma que ali no maneiro. alto, naquela curva do sabão. Sim, Você lembra daquela sim, casa? lembro. Aquele Do lado da pessoal saiu Subcity de ali. lá. Saiu. Porque era a minha alegria, era quando Toda- chegava toda todo iluminada ano. a Era casa. toda, mas acho que eles Toda. saíram de lá, porque É, agora, muitos esse ano não anos. teve. É. Tem uns 2 anos que não tem mais. Já tem um Eu tempo amo já. ver. Se um dia eu tiver, lindo. quando Árvore de tiver minha Natal da casinha, eu quero Lagoa. fazer isso também. Você já foi na Árvore de Natal da Lagoa, no Rio? Já. Acho que agora parou, Já. né? Aham. É lindo também, já Era passei por lindo. lá. Maravilhoso. É muito legal. Eu passei, não cheguei a passar um Natal em Gramado. Porque eu não Deve consegui ser passar. Eu lindo. fiquei até o dia 23 lá. Ficamos uma semana, a última vez que nós Mas você fomos. vê a decoração. A decoração Ah, maravilhosa, né? Natal Luz no lago. Nossa. Gente, o que era aquilo? As ruas todas enfeitadas. É tudo muito lindo. Nossa. Tudo muito lindo. Aí fomos no Snowlade aproveitar, a neve lá. Legal. Ai, que maneiro. É a, gente muito legal. a gente sempre falava de passar em Nova York, né? Que meu Aham. sonho, quem sabe um dia, de passar o É. Natal, porque eles esqueceram de mim, né? Cara, É. que maneiro. Que cresceu filme. vendo, É o filme né? da infância, Que- né? Mas Ai, até meu hoje eu sonho. vejo todo ano. Eu também. A gente vê, né? Você Aham. bota lá pra ver. Nem que for Todo pra passar, ano. tá passando. Tem que passar. Tem que passar. Tem que ter É, esquecido É, de mim. esqueci de mim é de lei. Agora, não sei se vocês vão lembrar ou se eu vou pegar pesado, né? Como você já sabe que eu tenho 51 anos, né? Natal tinha a Turma da Mônica. Vocês Tinha pegaram. mesmo. Chegava Tinha Turma da Mônica, o desenhozinho. 10 horas da noite começava um especial de Natal do Turma da Mônica. Mas passava na Globo? Passava na Globo. A gente pegou. Eu Eu lembro que dos tinha, eu lembro de desenhos assistir. da Turma da Mônica. Estrelinha Mágica, Ó, eu Isso, eu gostava lembro muito. disso aí. Eu tinha, Mas eu não lembro. Eu lembro de alugar fita cassete pra assistir. Isso. Eu não lembro de passar. Tinha na TV. 10 anos mais ou menos, uns 40 anos então. atrás. Então. Passava lá na Globo, passava lá o especialzinho da Mônica, a Turma da Mônica Mônica, é maravilhoso, Natal. né? Era muito legal, cara. E eu fico triste, assim, que os desenhos raiz mesmo, né? É. Que marcou a infância de uma geração aí, né? Tá se perdendo, né? Você fala com a criança que esse desenho tal É. nunca ouviu. Falei, ó, Thundercat. Quando eu dava aula, eu falava, né? Tipo assim, tinha alunos meus que nunca tinham visto o Rei Leão. Eu falava, você vai chegar em casa, eu anotava no caderno. Eu escrevia, passar Rei Leão. Porque a criança, o que é Rei Leão? Ah, não, gente, não aceito. Vai saber o que é Rei Leão? Vamos botar os desenhos antigos, tipo Hanna-Barbera. Eu tava pensando nisso, se eu tivesse filho, eu ia colocar pra assistir os desenhos que eu assisti quando era criança. Entendeu? Hanna-Barbera, cara. Hoje em dia ninguém sabe o que é Hanna-Barbera. sabe.
Ó, Luluzinha. Luluzinho maravilhoso, eu amo Luluzinho. Tinha aquele Manda-Chuva. Manda-Chuva. Manda-Chuva, Então, é da Hanna-Barbera, né? muito Que é... bom. Esse desenho era maravilhoso, né? Aí os Flintstones, os Zé Colmeia. Zé Colmeia. Agora um raiz, Speed, pra garoto, Speed Racer. Esse eu não gostava, não. também. Caraca, Eu gostava, mas era muito. Eu Era já achava muito lerdo. Muito duro. O boneco era... Né, hoje em dia Mas você olha pra caraca. o desenho da minha infância era He-Man. He-Man. Né? Você- He-Man, eu você adorava fez até festinha de He-Man. aniversário do Eu tive He-Man. festinha de aniversário Gato do He-Man. Guerreiro. E hoje, quando eu vejo o desenho do He-Man hoje, eu já Nossa, acho o igual o boneco Speed Racer. duro, né, o Duro. He-Man. Tu vira o corpo todo, mas era pra vender o bonequinho, né? É O verdade. bonequinho que eu tenho também. até hoje lá. É. Pô, eu peguei mesmo. o dos super-heróis, enquanto isso na sala de justiça. Super É Amigos. verdade, Super Amigos, era bem É. legal. Tinha aquele do Super... Tinha os gêmeos, Tinha os né? Super Tinha Ativar, gêmeos, ativar. Isso. Sempre- O cara Esse sempre era virava bem uma de ativo. gelo. Forma de É, água, balde de água. Balde. Eu só E vi- ela era mesmo. sempre- Capitão ia- Caverna também, eu gostava Também muito. gostava. E aí depois teve o Capitão Caverna e Caverninha. seu filho Caverninha. Ah, era Caverninha. maravilhoso. Seu filho Caverninha. Era muito bonitinho. Agora Muito bom. uma raiz. Herculoides. Herculoides, Também Herculoides. lembro. Herculoides. É, Era, barulhinho, pô, só o barulhinho, né? Johnny da maior. Quest. É. Johnny Quest também. Johnny Quest. Tem alguns que eu conheço, porque depois eu comecei a pesquisar sobre desenhos, mas eu não assisti. Porque teve uma fase da minha vida, que fica rindo quando eu falo, mas que a gente não tinha televisão em casa. Eu não tinha mesmo, não. Meu pai custou pra comprar televisão. Lá quando a gente tinha, sei lá, quando eu tinha 10 anos, meu pai comprou a primeira televisão preta e branca. É. Então, quando eu ia pra casa da minha tia, que a gente via televisão lá. Tanto Sim. que Chaves, eu assistia sempre lá. Aí meu irmão, eu já ri tanto nesses dias com ele, que a gente ia assistir Chaves na casa da minha tia, e a gente ia pra casa cantando a musiquinha, tipo, Chaves, vamos brincar de Chaves. Aí eu fiz uma vez um chapeuzinho com 2 bolinhas murchas de balãozinho, de balão. Sei. E meu irmão ficava brincando, pulando no sofá, brincando que era o Chaves, assim. Então, tipo assim, teve uma fase que eu não tive televisão em casa. Aí depois que eu fui ter. Então tem muito desenho que eu não peguei. Mas depois também, A gente quando eu pude assistiu pegar, eu depois, peguei. né? Depois que eu fui assistir. Aham. Mas aí eu assisti Caverna do Dragão, que é o meu preferido daquela época. Caverna do Dragão. Muito bom. Eu nunca vi eles voltando, né? Sabe Não que teve. Hoje em dia até tem, Tem, né? fizeram O quadrinho, Requiem, né? depois Fizeram animaram o quadrinho. Isso, até tem. Até tem a no YouTube. história Se do você- script original. se O você cara botar chegava no- na portinha, quando chegava na portinha, pum. Se você botar no YouTube Volta. o último episódio de Caverna do Tem. Dragão, tem. Você consegue ver. Sim. Mas É fã não que é fez. aquela magia daquela época. A gente queria ver daquela época, né? Naquela A época, gente né? queria ter crescido e assistido eles voltando pra casa. Eles não fizeram só porque o desenho não fez tanto sucesso lá fora, né? Mas um tu desenho sabe que que é aqui eles falam tanto isso, mas eu acho que fez um pouco de sucesso Não, sim. mas acho que não foi tanto, porque aqui, na verdade, fez todas as gerações depois, né? aqui fez Continuou muito, aqui fazendo fez muito sucesso, que era mais. reprisava direto, É. né? Foi por isso. Reprisou milhões de vezes, Eu vi né? até esses dias um pessoal comentando que ele teve muito sucesso também na Alemanha. Ah, é? Deve ter sido reprisado igual deve ter foi sido aqui, né? reprisado. É. Porque o filme novo do Dungeons and Dragons Sim, tem tem, os né? personagens. Tem rapidinho, passa, Tem né? rapidinho. E isso estourou muito aqui no Brasil e Sim. na Alemanha. E teve um pessoal que trabalhou na produção, que era alemão, também ficou doido Ih, legal. com as vestimentas, né? Com o figurino. Com a Mas palavra deixa eu abrir um forte. parênteses aqui pra falar que o comercial da Renault Da Renault. da Renault deu. ficou muito mais melhor, maneiro, ficou. a caracterização Muito mais deles fiel ficou muito ao fiel. desenho, Sim. é. Eu vi até É. os americanos no Facebook esses dias comparando, tá? É. Não, Falando é. assim, brasileiro conseguiu Muito fazer melhor melhor. que americano. Aham. Mas Ó. por causa dessa questão deles não ligarem tanto. Se eu soubesse que a gente ia falar isso, eu tinha trazido esse comercial da Renault, mas eu não trouxe. Te traz numa próxima. Maravilhoso o comercial da Porque Renault. tem tudo a ver realmente com o assunto Nossa, de infância. É muito você lembra desse perfeito comercial? mesmo. Da Renault, com É, o Renault do Caverna Caverna do do Dragão. do Dragão. Eu fiquei Muito legal. super hypada na época, eu achei que era filme. E eles tiram eles saem Eles saem. daquele mundo lá mágico e vêm pra Terra. É maravilhoso. Porque, tipo, a Renault tirou eles. É. Né? Ficou muito Achei legal. muito criativo Muito, também. muito criativo. Top, É. Super. Top. E Muito, ficou muito a bom. caracterização deles ficou perfeita, Ficou perfeito. né? Qual o próximo Vou botar comercial? mais um comercial aí. Eu tenho, você não tem. 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 Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Esse comercial. Esse foi Não trauma. tive. Esse eu também não tive, não. aí Esse é tinha- trauma. Não, esse daí tinha porrada no colégio. Não, É. tava. Porque eu vi um menino que viu o Verdade. negócio. Aí fazia, eu tenho, você não Ai, tem. que Aí ele, ódio. pá! Você tem, eu não tenho. Tive vontade também de ter. mundial. Criança não teve, né? Tesourinha. Criança pobre, né? Não teve. Sim, Criança não rica teve. Aham. Mas olha que comercial, né? Assim, horrível, né? Horrível. Horrível. né? Hoje em dia é proibido. Hoje em Não, dia a tem Conar tem um como. monte de Não, não resolução tem aí que como. não deixa nem comercial de Proibido brinquedo, não do pode jeito que umas tá hoje coisas. proibido ter criança levar tesoura. Levar É tesourada no negócio. verdade, não pode. Tão levando não, arma. Não É. deve poder levar tesouro até sem ponta, é perigoso, né? É verdade.
Gente, onde nós estamos chegando, né? Mas isso aí eu tive trauma porque eu nunca tive. Não, nunca tive também. Muita coisa eu nunca Sim. tive. Criança não tá mais levando Faber-Castell. Não tá. Tá levando Agora Glock, tá levando Taurus. aquelas marcas bem... Aham. Misericórdia, né? Mas assim, eu sou saudosista, né? Eu também. Tanta coisa boa que teve, né? Eu compartilho muito com a minha filha, muita coisa, né? Quer ver uma coisa que é legal que a minha filha tem? Minha filha é muito eclética pra música. Então. E eu mostrei pra ela, eu fui DJ nas Olha. antigas, eu fui DJ com eletrola, não sei se você pegou aquelas eletrolas que era, sim, com abria a certeza. caixinha de som, né? Aí um amigo meu na época fez um mixer pra mim, ele trabalhava com Nossa, que eletrônica. legal. Fez numa caixinha de madeira, botou ali os componentes e tal, e eu usava o receiver que tinha AM, FM, usava como amplificador e botava 2 eletrodos e fazia festinha, né? Que maneiro. Legal. E era assim direto. E eu curto muito, eu gosto muito de música. Então eu vou desde o rock and roll, blues, jazz, né? Tem alguns bichos que eu não gosto, Sim, enfim, normal. né? Eu gosto muito do som com metal, né? Tipo, gospel hoje, eu adoro escutar Templo Soul, Sim, no Balanço do legal. Louvor que eles pegaram, enfim. E eu passei pra minha filha, legado assim, ó, pô, isso aqui é música boa, de Isso é qualidade, bom. que hoje Tem está que se passar, é perdendo, né? importante, né? Você pega, por exemplo, minha filha traz lá, Elis Regina, traz assim... Então, isso é muito legal. Traz uma pegada assim muito... A playlist da minha filha é toda moderninha. Tem desde essas... Sim, da ela garotada vem, ela agora engloba e tal. tudo, né? Então, assim, se ela estiver no ambiente mas a minha sogra, ela... Não vou botar Ela não esse som reclama, aqui. ela coloca. Não, ela vem já coloca Então. o som que ela já sabe. Uhum. E é legal que eu compartilho muito isso com a minha filha. Eu compartilho os brinquedos que eu tinha. Uma coisa que eu, assim, ainda tenho... Sou meio frustrado, mas eu ainda vou ensinar ela, é andar de bicicleta. Ela não sabe? Ela não teve bicicleta, começou, aí ficou com medo de cair e tal. Aí depois meio que desistiu, a gente também desanimou. Não deixe de ensinar. desistir, porque até hoje eu não sei. Vou de repente marcar uma aula em conjunto, ó. entendeu? Foi meio Phoebe, né? Tipo isso. Eu caio da bicicleta, dá tristeza. A filha, né? Pô, pode crer que Andando assim. Eu ando igual ela mesmo, fazendo assim, ó. Cara, aprendi muito, muito cedo de bicicleta. É importante. E era febre, né? Você ter bicicleta. Cara, carrinho de rolimã, a gente falou aqui. Nós tínhamos um amigo que ele era mais fortinho, mais cheinho, né? Gordinho. E só que ele tinha muita grana, o pai tinha muita grana. Aí Então a gente foi- vinha com as carretas com os rodinhos de rolimã, tudo meia boca, né? Caraca. E ele com E ele era o skate. cara. Não, o pai dele fez uma na indústria dele lá. Aham. A gente chamou até de Baja, né? Porque aquele Fusca Baja, né? Caraca. Chamou era Scania, chamava de Scania, desculpa, era Scania. E o cara fez uma de ferro, toda cheia de gueri-gueri. Cara, as rodas de Super- bilha desse tamanho. Caraca. Rapaz, sona no pai descendo paralelepípedo. E as crianças não machucavam, né? Não, mas a gente arrancava a machucava. sola do pé às vezes, né? Cara, você ralava. Vinha tava do colégio. boa. Vinha do colégio de Conga ao Collor. Aí rasgava. Conga. Primeira coisa, você não cortava muito bem a unha do dedão. A primeira coisa que furava era do dedão, né? mesmo. Chegava no colégio com o dedão ali, aquele pra Mas as fora. crianças se machucavam e tava tudo bem, né? Tava tudo Chorava bem. um pouquinho, daqui a pouco tá Morria, tudo não. bem. É. Não, e outra coisa, você se machucava, era mertiolate, que ardia pra caramba. Nossa, era o Hoje meu não, hoje é terror. antisséptico. Hoje é antisséptico. É verdade, É. não vai arder, meu filho. Não arde mesmo, não. Não, A gente era lá Nossa, assim, vai arder, vai, pra caramba, só pra ir, vai assoprando, vai assoprando. assoprando. Na nossa época era terror, né? Mercúrio. Aqui, mesmo. eu quero fazer um link. Que Sim. o assunto foi pulando. Eu quero fazer um link entre material escolar e música. Que a gente Legal, começou a falar de beleza. música aí. Lembra A Adriana sempre foi autodidata, aprendia as coisas sozinha, né? Também. Lembra um estojinho que a gente tinha de plástico, que tinha um Lembro do pianinho? que eu tocava. E tu tocava. Eu Tocava lembro de Adriana música. aprender a música sozinha. De É, ouvido eu ela tirava. aprendia Eu e sempre- tirava a música no pianinho de... Foi na cruz. Aham, isso, eu lembrei Tocava os disso. louvor, né? Tocava lá pra sua mãe, né? Um louvorzinho tocava, lá no... E eu acho que se eu tivesse ido pro lado da música, eu teria me dado bem também. Sim. Eu teria me desenvolvido bem legal, porque eu... De ouvido. Sim. Né? De tirar a música de ouvido e tinha essa facilidade. Eu acho que eu tinha... Dizem que tem negócio de ouvido absoluto, né? Absoluto, sim. Eu não sei, porque eu não sou da área da música. Então, se estiver falando alguma besteira... mas eu sempre tive facilidade. E aí eu tinha... Tu lembra daquele tecladinho, aquele pianinho maior do... Ia, lembra? Lembro. E aí naquele pianinho eu tocava várias musiquinhas Então, ali. olha só. Eu Era lembro muito muito, legal. na minha cabeça, eu lembro muito do estojinho, que era um estojinho de Estojinho da plástico, escola. que tinha um pianinho Tinha pequenininho. azulzinho, tinha rosinha, né? Isso. Mas tu não lembra desse Eu também, lembro. branco? Que Não era lembro, do... lembro que tinha um- Ia, aham, outros. tinha os Eu só lembro pra comprar isso fazendeirozinhos, de novo pra poder... Aham. Eu acho que tem no Mercado Livre, só que eu não sei o nome, pianinho. É. O Também não sei. bonequinho. Pesquisar. Era um fazendeirinho, aí tinha É. ovelhinha, aí tinha galinha, vários... Você lembra desses pianinhos? Não. Aí tinha um dentro dos pianinho. pianinhos, sim, pequenininho.
Isso mesmo, é isso mesmo. Aí tinha os bonequinhos que apertava, criancinha. tinha ovelhinha, que fazia o bonequinho de ovelhinha. Tá. Era ali que eu tocava umas canções muito bonitinhas, cara. Era, eu lembrei gostava. disso. Aham. Porque Era meu muito pai bom. tocava violão, Era quase né? um ábaco. Era tipo musical. isso. Eles tinham uma alcinha assim, sabe? Eu levava pra tudo quanto é canto aquele negócio. E outro que o colégio sempre tinha, né? Aquela flauta. Aprendi a tocar flauta. Flauta Nossa, doce. flauta, Ricardo, Aham. Costela que teve. Eu tive. Tu teve, Aham, né? comecei a aprender também, mas eu fui Não foi pra negação frente, pra né? música. Nunca aprendi Não foi pro lado nada, da nada, música, nada, né? nada, É, nada. porque Eu cheguei Não a consegui. comprar guitarra, ter aula de guitarra com o Olha. irmão do tecladista do Barão Vermelho. Eu É. conheci a galera toda do Barão Caraca. Vermelho. Frejá, Cazuza. Que maneiro. Enfim, o tecladista morava em frente à minha casa. Eles ensaiaram daí muito teve lá. um contato direto, né? Direto. Aí eu comecei a ter aula com o irmão dele, de guitarra. Pô, que Cara, maneiro. comprei a guitarra e tudo. E, cara, minha frustração é que o meu dedo ficava muito grande, ficava em cima dos trastes. parece ser bem Eu falei, difícil. não, chega. Chega Eu acho disso. difícil. Agora eu tenho vontade de aprender baixo ainda. Baixo, Baixo é cara, legal, eu né? adoro. E eu adoro escutar, eu vou às vezes na internet vejo lá um. Mas não vai fugir do assunto, não. Vamos voltar pro assunto aqui. Não, tô falando de aprender. A Adriana teve uma fase do violino também, que ela comprou violino e tudo. Não, eu danço do ventre, tudo, né? Caraca. Eu não tenho, Teve as fases. minha cabeça, ela não tem muito foco. Agora que tá com foco, porque eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Mas assim, fiz aula de violino também. Eu tenho lá, meu violininho tá lá. E comecei a fazer, tocava Titaniczinho. Eu ficava treinando em casa, depois eu treinei um tempo em casa, depois eu saí. Mas não foi pra frente porque aí eu saí do curso, né? Sim. Então não foi pra frente. Mas também já tava empolgada, querendo ser igual a Lindsay Stirling, né? Que ela, e isso. eu achava que eu ia tocar dançando igual ela, né? Até parece. Caramba. É. Os dons aí também. Mas nunca é gosto tarde. dessa- A Adriana tem as fases dela, porque ela desenha, ela já quis ser tatuadora, É tem, verdade, já tem a fui maquininha tatuadora, lá tem também. várias fases Eu tenho artísticas. tatuagem dela. É. É. Tenho, ela É. que fez. Fiz tatuagem antes da pandemia. Aí veio a pandemia e todo mundo parou, aí eu parei também. É. Mas quem sabe um dia de voltar também, que sempre tem mensagem dos clientes. Poxa, não vai voltar não sei o quê. É. Então, Nossa, tu lembrou, né? Que é muita coisa que eu já fiz, né? Já fiz aula de dança, já fiz... Só não cantei. Acho que canto não dá pra mim, não. Eu fiz canto. Fez canto também? Tive banda, não tocava, mas eu cantava. É. Nós participamos Só de canto que eu não fiz, não. um festival de música lá em Itatiaia, morava no Rio ainda, né? E aí, primeiro a gente ensaiava em Rio Claro, no sítio do pai do baterista, né? Que ele era músico profissional, já tinha banda e tudo. Aí o filho era baterista, o pai tocava tudo que era instrumento. E a gente ensaiava lá no estúdio dele, lá no sítio, e tocava lá na cidade, né? Aí eu comecei a cantar e tal. O pessoal, pô, tu canta legal, eu comecei a cantar com eles. Só que eu não trabalhava diafragma, nada, e começava a ficar afônico. Aí, olha, você canta bem, você tem que treinar, fazer aula de canto, treinar. Beleza. Aí fui treinar, tive aula de canto com um cara bom, lá, morava na Tijuca, lá no Rio. E aí comecei. Aí nós tínhamos 2 músicas que nós colocamos lá no concurso em Itatiaia, música autoral. Passou na seleção, nós Olha. fomos lá e tocamos, né? Cara, o ginásio lotado. Nunca tinha tocado pra tanta maneiro, gente. Caraca, é muito maneiro. No começo, quando eu fui entrar, você que tá tudo seco. Eu vou cantar, velho, eu vou Nervoso. cantar. Aí depois da primeira, não, quero voltar. E aí tocamos lá, tocamos na ABO, Maneiro. Associação Brasileira de Odontologia lá no Rio. Aí tocamos, eu cantava a música do Jota Quest e outras Pô, bandas. maneiro. Mas depois a coisa foi, a gente começou a gravar, aí o pai do tecladista do Barão, o senhor Péricles de Barros, né, que é falecido, falou, cara, grava uma demo aí, uma fita cassete, grava uma demo que eu vou botar vocês vou mostrar o trabalho de vocês. A gente tinha umas músicas legais, legal. né? Mas a galera meio que desanimou, aí na primeira gravação... Sempre tem isso, né? A primeira gravação em estúdio, cara, eu comecei a bancar e tudo, aí eu vi os interesses de um, de outro e tal, falei, aí depois É legal morreu... quando tá todo mundo empolgado, né? É, Que aí tu vai junto na onda, né? Pô, se fosse, a gente tinha muita Poxa. música maneira que o guitarrista escrevia. Pô, que maneiro. Então, já, tá vendo? Tu já fez bastante coisa também, assim, né? Ah, tem muita coisa. Ah, muito bom. Muita É, tem coisa. muita história também. É, história Fazer que não- um podcast só com ele, contando Ah, que tem muita legal, coisa. vai ser né? legal. Isso também. Tem coisa pra contar. Não, música eu sempre gostei de música. Eu tenho um ouvido, o pessoal fala de tuberculoso, né? É, que escuta todos os instrumentinhos e Tá na presta igreja lá, às atenção. vezes, mesa de som, aí eu fico, né? Às vezes, até na transmissão, eu boto um pouquinho o teclado um pouquinho mais baixo, aumento um pouquinho a guitarra. Consegue entender distingo tudo todos direitinho. os sons. Ah, eu quero legal. estar o baixo, eu fico lá. Não, Tá só um pouco captando mais. tudo, né? Fecho os olhos, eu dormia muito escutando música. Ah, então.
Ia muito Desenvolveu botando bastante música. essa área aí, então. Aí dormia na época do Walkman. Ah, sim. Eu tive Walkman. Discman foi depois. Foi Walkman depois. Eu tinha tive. caneta Bic pra ficar rodando a Sim, fita porque pra a voltar. pilha- Porque se botasse pra voltar a fita, né? Não, a pilha acabava. ia embora. A pilha você ouviu o quê? Um lado da fita só, acabou. Acabou. Se você botasse pra acelerar, já era Era pilha. triste. Era, cara. Era, eu A também gente fazia reclama isso. hoje da bateria do celular. Caraca. Era uma... Eu ouvi o quê? 2 músicas, aí o negócio já começava a ficar... Aham. Aí eu falei, eu falei, não tem mais Você teve pilha. aquele Discman amarelo, que era o classicão. Meu irmão teve o verde, que era um pequenininho verde, que eu achava bem bonito. Discman. E o Tem meu era... Walkman. Ó. Walkman. Ah. E o meu era aquele tijolão amarelo que vendia até Eu na... lembro do Tijolão clássico. amarelo e um Tijolão vermelho. amarelo era o clássico. Eu lembro do vermelho, eu tive o Tive o amarelo. vermelho e amarelo. Meu pai me deu. Legal. Discman eu tive rodoviária. um. Eu tive Discman só. iPod Cada eu não tive, Discman, não. aí iPod, cada Stella. com as imitações do iPod, né? A gente teve MP3 quando começou o MP3. Nossa, MP3 eu me Player. senti É. muito milionária É. quando eu consegui comprar. Era Meu muito primeiro bom. salário da Maria Torta, eu comprei um MP3. Que ela já foi barista também, não é? Que Não maneiro, era hein? barista, não. Eu trabalhava na Maria Torta, lá no shopping, né? Nem tem mais hoje em Sim, dia, sim, né? sei. Meu primeiro salário, eu comprei um MP3 player. daquele pretinho, assim, compridinho, Uhum. sabe? Sei. Igual um pendrivezinho. Sei. E eu adorava. A gente E botei ficava... a música de Rebelde, botei Primeira 5 Salva-me. minutos. Eu lembro de 5 minutos. 5 minutos, botei também. Aí botei as músicas. Eu lembro que a gente ficava A noite inteira baixando uma música. música. Baixando Era a noite CD, inteira. Era. E eu lembro de uma Lime música que me Wire. marcou muito quando eu baixei, aquela Hey Now, Uhum. don't dream it's over. A gente adorava, A né? noite Coletânea inteira, anos 80. Essa foi uma das primeiras que a gente baixou na tua casa na internet. Então. E foi uma alegria, porque era meu sonho ter essa música pra poder ouvir, Uhum. entendeu? Que a gente só ouvia no rádio quando tocava, né? E é engraçado, a gente tá falando, né? É a época, né? Hoje a gente não baixa mais, não. A gente paga tudo bonitinho lá. No Spotify. Mas É naquela verdade. época, né? E a gente valorizava, né? Que a gente ouvia, assim, Dá. tipo, A gente dava tava até gosto falando. de ouvir. Quando a gente saía da escola, que a gente ia direto pra loja de CD, Era. ouvir música. Era Era. aqui na frente, gramofone. Eu tenho um amigo, né, que lá da igreja, que ele trabalhou nas maiores lojas de disco do Rio. Hi-Fi, a Arlequim, Legal. Joaquim. Aham. Cara, ele tem uma coleção de disco vinil, toda a coleção de disco Maravilhosa, vinil do Celso Blues Boy, autografada pelo Celso Blues Olha, Boy. legal. Aquilo vale uma fortuna. Tá. né? Aham. Aham. Então, assim, cara, e o que eu conversar com ele de música, Ele sabe tudo, né? sabe tudo. Eu, cara, aquela música que eu queria. Essa banda não, é tal, ele vai e fala. Sabe cara, tudo. ele Legal. sabe Acho tudo. muito legal. Sabe tudo. E foi uma época muito gostosa, Foi. cara. Foi. Disco, né? Eu peguei isso aí também. É. Quando Também. eu quando tava na época que eu tava me desfazendo dos discos que eu tinha e tal, aí eu tinha 2 caixas daquelas de mercado Nossa. cheio de disco. Porque na época de DJ você Sim, tinha aquelas caixas. sim, grandão, é mesmo. É, tinha aquelas. Tinha os LPs do Hollywood ao sucesso, Aí 1, 2, fechava 3. assim. Aí tu Aham. botava as músicas ali na festinha e tal. Aí eu fui levar os discos lá, tinha muito disco bom, Jeff Beck, Johnny Winter, esses rocks, né? Anos 70 e tal. E aí eu fui lá na. Esqueci qual é o nome da rua, ali perto da Cinelândia, daqui a pouco eu vou lembrar. Lá levar, tem um sebo ali, a galera faz esse cumprimento. Quem tava lá era o Ed Mota. Caraca. O Mota tava maneiro. sempre ali comprando disco e tal. Aí fui lá e vi e Legal. tal. Mas é muito legal. Falando um pouco em cultura aqui, né? Fala um pouco pra gente aqui, que a gente falou tanta coisa, mas fala aí sobre esse talento e o tempo. Ah, da exposição do seu Antônio. Fala um pouquinho pra gente aí. É a exposição Conta que essa história teve. aí. Como é que Porque você- assim, eu tenho um aluno, né, de 83 anos, não vou errar a idade dele. 85 não é, 83, que é o seu Antônio. Sim. Então ele começou a fazer aula comigo na pandemia, que ele tava bem pintura, tristinho, de de pintura. E aí a filha dele, que já teve aula comigo quando eu dava aula nas escolas, né? Ela já tinha tido aula comigo, ela entrou em contato e falou: Adriano, meu pai tá tristinho, acho que seria interessante você dar umas aulas de pintura pra ele, que seria legal na pandemia e tal. Eu ainda fiquei meio receosa por causa da pandemia. E ele é idoso. Aí eu falei: Kátia, vamos esperar mais um pouquinho. Aí ela tinha falado comigo, esperou alguns meses. Sim. E aí a gente começou. Eu ia de máscara, ele de máscara também. A gente fazia as aulas. Não sabia fazer, nem pegar no pincel. É uma pessoa que nunca teve contato nenhum com pintura. Nenhum. E você vê os quadros dele hoje. Aí a gente começou a fazer. Toda quarta-feira eu vou lá e ele já me recebe numa alegria, que ele fala que é o melhor dia da semana é quando eu vou lá Legal. dar aula pra ele. É uma Bacana, felicidade. bacana. Então a gente conversa muito, a gente troca muita ideia. Sim. E no início ele queria só pintar barco. Era barco, só barco, que ele já teve barco, né? Legal. E aí, só que hoje em dia ele pinta de tudo, porque isso foi entrando na cabeça dele, a pintura, o amor pela pintura entrou na cabeça dele de tanta
assim, tão forte que na aula de ontem a esposa dele falou assim, eu quero que ele pinte um jarro de flor. Se isso fosse no começo, ele nunca queria pintar. Ele, claro, meu amor, vou pintar um jarro de flor pra você. Que maneiro. Então a gente já vai começar a pintar. E aí surgiu a ideia de fazer... Falei, cara, ele tá acumulando muito quadro. Vamos fazer uma exposição pro seu Antônio. Falei isso pra ele ficou numa felicidade. E aquilo ali virou meta de vida dele. Aí corre atrás daqui, corre atrás dali. Aí a gente conseguiu entrar em contato com a Casa de Cultura aqui de Teresópolis. Sim. Né? E aí a gente conseguiu fazer uma exposição linda lá pra ele, teve inauguração, coquetel. Que maneiro. E aí ele foi recebendo as pessoas e foram alguns idosos de um asilo, que eu não vou saber lembrar agora de falar qual é essa casa de idosos, Sim. que levaram lá pra poder estar na exposição. E ele falou que foi um sonho realizado da vida dele, entendeu? Então, assim, eu sou muito orgulhosa de tudo que ele fez até hoje. E ontem ele falou pra mim que quer fazer outra exposição. Bacana, E já tá legal. fazendo outros quadros diferentes. E o quadro que ele terminou ontem ficou tão bonito, que é uma árvore com flores rosas, assim, com a cerquinha. Ficou maravilhoso. Até postei no meu Twitter, o pessoal que curtiu legal. pra caramba. Ele tem rede social? Não tem, mas eu posto sempre no Twitter. Eu tô vendo aqui no seu Instagram. No Instagram eu Quem postei quiser falando sobre a exposição, né? ver um pouquinho, tá lá, né? Ele teve, já passou a Que eu exposição, botei da né? exposição, Mas vocês vão conhecer ali o artista, que é o seu Antônio Sim. Costa Filho, né? Isso. E foi na Casa de Cultura, Foi na Casa de Cultura. Adolf Bloch. Né? Isso. Talento e o Tempo. Talento e o Tempo. Legal. Ele que pensou nesse nome. A gente foi pensando, ele foi desenvolvendo. E todos os quadros dele, ele deu título em todos os quadros. Que bacana. Bem profissional. Bem profissional. Com mais projetos O Antônio, assim. É legal, né? Que a gente Eu ouve... gosto muito de dar aula para idosos também. A gente Eu ouve dei aula sempre pra aquele idosos, negócio, tá. né? Que não se ensina truques novos a cachorros velhos, né? Tem esse nada ditado, a né? ver, que velho, cara. não Se existe você, isso. é porque é aquela coisa. Se você não quiser aprender, você não vai aprender. Com Sim. certeza. Ele estava disposto a aprender. Eu já dei aula para outros idosos também que estavam dispostos. E já dei aula para criança que não estava disposta a Olha só. aprender. Sim. E não aprendeu, porque não queria. Então, assim, não tem isso. Não. Eles têm o tempo dele, a pegada deles. Eu dei aula no curso de informática e engraçado que tudo pra mim sempre foi assim meio louco, né? Eu tive aluno esquizofrênico. E, cara, e assim, tive um grau de amizade tão bacana que uma vez eu fiquei internado. Ele foi lá, André, professor! Eu, assim, como é que você tá? Como é que você tá? E assim, cara, um carinho, Você cria um né? vínculo, né? Cria um vínculo. Cria amizade. Um dia eu tava assim, distraído ali. Professor, eu... Foi. Dá um abraço. Hoje é dia do amigo. Meu amigo. Que bonitinho. Né? E eu tive um aluno, eu tinha na época uma moto, uma Suzuki 750 cilindradas. Né? E eu tive um professor que ele era dono do bar Ernesto, lá no centro do Rio. O dele era Jesus, como é que é o nome? Não é Uruguaiana, não. Que tem dois, né? Tem esse e tem um na Cinelândia. Na Lapa, perdão. Da Lapa era o filho dele. Mas enfim, ele começou a ter aula de informática, eu dava aula de informática. Aí ele foi lá pro curso e tal, e falou, que a aula eram 4 horas. Começava 1 e ia até as 5. Aí ele chegou pra mim, esse tempo todo eu não fico não, quero só 2 horas de aula. Teve aula de eu chegar dando aula e tá assim. Ah, meu Deus. Então eu fazia o máximo da aula dinâmica pra ele, bem pra prática, poder... né? E na hora de ir embora, eu não sabia. A primeira vez que eu fui embora de moto, vai de moto, vou pegar minha moto ali também. Ele com a 750 na Honda. Aí eu e ele na Presidente Vargas, de moto, né? Até que depois ele pediu pra dar aula na casa dele, umas aulas particulares e tal. Mas sim. tem que ser só 1 hora, porque senão eu não pego e tal. Tem que Mas ser tudo no tempo do... deles, Exatamente, né? E é isso muito aí. legal, eles aprendiam e assim... eu tive aula pra terceira idade, tive vários alunos de terceira idade. E o legal é que eu passava pra eles, passava o deverzinho, você tem que mandar um e-mail com o arquivo em anexo. Cara, daqui a pouco chega um monte de e-mail lá. aprendia rápido, certinho. né? Se eles quiserem, eles aprendem. Entendeu? Não tem Então, esse assim, negócio, não. Não, você vê que ele aprendeu, o seu Antônio, aprendeu tanto a habilidade que você ensinou, como ele aprendeu até a questão do gosto. Vou fazer um vaso de flor, não era só, não ficava com muito aquela incrível. mentalidade de fazer só o barco. Chegou uma hora que não tinha mais onde achar barco pra ele pintar. Agora, qualquer coisa que a gente Maneiro. coloca pra ele pintar, ele Então, pinta com todo prazer. isso é legal, Mas tá ele tem vendo? um tempo dele também. Chega uma hora que ele cansa, Sim. aí a gente fala... Então, seu Antônio, na próxima aula a gente já entendi o tempo dele, já sei certinho. Sim. Fala, seu Antônio, na próxima aula a gente termina. Então a gente nunca começa um quadro e termina na mesma aula. Sim. Começa hoje, semana que vem a gente termina, já começa, entendeu? Legal. O tempo legal. dele. Eu tô vendo outra coisa aqui bacana, um tênis All-Star pintado. Você também pinta pinta. tênis? Que maneiro, cara. Soubesse o aniversário da minha filha, ela botou um monte de Pinta bolinha de bem. pérola, né, cara? Com All-Star, e, aham. pecando longo, cheio de pérolazinha e Sim. tal.
Pinto também. muito Aliás, teve maneiro. uma cliente que me encomendou uma camisa, né? Aham. E aí eu falei, como eu não tô mais pintando tanta camisa igual eu tava, Sim. eu não tenho tanta no estoque. E o tamanho dela acho que era GG. E eu não tinha. O que ela fez? Ela comprou a camisa e tá me enviando pelo correio pra eu pintar. Pra você ver, Legal. é uma coisa legal que eu já criei um vínculo de confiança mesmo no Sim. cliente, que eles confiam de me enviar coisa. Eu Sim. já tem um cliente que quer me enviar o videogame dele, já me enviaram o GameCube Aham. pra eu personalizar. Eles me enviam pelo correio, eu faço, depois eu envio de volta. Então o cliente teve um que falou assim: pô, você personaliza a carcaça do meu PlayStation 5? Personalizado. Caramba. Você personaliza. Sim, mas eu acho Sabe, legal hein? porque eles confiam, você entendeu? Que eles, enviar de eu já longe, criei né? uma Que legal. Uhum. não é marca, né? Mas já criei uma coisa. Uma identidade uma sua, identidade eles que querem eles a tua sabem arte. que eu É. não vou chegar e vou sacanear. Sabem Sim, disso, com né? certeza. Eu acho isso muito legal, que é você chegar num patamar interessante de confiança do Aham. cliente. Sim, sim. Não, É. cara, tremendo. Tô vendo aqui muita coisa. Gente, tô aqui com a cabeça baixa, eu tô olhando o Instagram Não, aqui da Adriana, assim, a coisa assim, muito Tem top. muita coisa de Tem de game, tudo. né? Muita coisa aqui bacana. muito e game. vai, Ricardo, vamos arrumar 2 camisas pra fazer uma camisa personalizada da Zion. É, legal, Da pode falar que Zion. eu faço. Pô, vamos arrumar, cara. Né? Aqui, é o Groot aqui. Groot. Ah, tem um Pingu ali, tem um Pingu Nossa, ali que Pingu. ela que fez. Tem um Eu atrás de devo você, que você fez pra Pingu. mim. Não sei se você... Ah, você que eu vi fez aqui, eu vi aquelezinho. aqui. Gente, Pingu foi um dos bonequinhos assim, que eu mais fiz na vida. É engraçado, né? Todo mundo Eu ama. achava que aquilo só passava na Não. minha infância. E todo mundo ama até hoje. Engraçado, né? TV Cultura. maneiro. A É, gente via é. e fez muita parte da minha infância. A gente, Fez, eu via verdade. tava lá. Era TV Pingu, Cultura. via Tintim, que eu também Tintim, gosto Tintim até é hoje. maravilhoso, né? Aham. Eu amo Tintim As até coisas hoje da minha também. infância. Cara, tem muita coisa legal, muita coisa maneira aqui. Gente, Doug do Nickelodeon. Instagram, @ a Caixa Lilás. Toda a caixa Vai de aparecer aí na Tem descrição. Twitter também. Twitter eu costumo postar muita coisa por lá Twitter. também. Ó, todas as redes sociais, se você for lá e procurar a Tudo a Caixa Lilás vai me Lilás, achar lá. você vai achar lá. É até engraçado a questão das redes sociais, né? Porque a gente falando lá da infância, como isso foi mudando, né? O jeito de se comunicar. E como que hoje em dia as coisas já estão diferentes também, né? Muito. Porque é tudo muito nichado. Você tava falando aí que você usa o Twitch pra fazer as lives e o lives. Discord pra conversar com as pessoas. São redes sociais que eu não uso. Não É, faz você parte da não- minha realidade. Não faz parte, né? Porque Não você é? não... Eu não uso nem o Twitter, que é o que eu. Mas ainda tá mais em voga. Que eu não é tenho, Twitter mais, né? Que não Que é é mais Twitter, X. é X, né? É X X. agora. X. É, o Elon Puta, Musk eles O Elon mudou lá o nome. enlouqueceu É, loucamente. aham. Eu chamo de Twitter até hoje, não vou mudar. Elon Musk Não vou mudou falar do X, nada. ridículo É. isso, entendeu? Pois é. Mas eu acho engraçado É. como que é tão nichado, né? O Muito. Discord eu conheço de ouvir falar, a Twitch eu conheço, que eu já vi suas Sim. lives lá, mas não faz parte da minha realidade. É, e tá eu tudo não bem, vejo. né? Tipo, E não tá faz tudo falta, bem. né? É isso aí, não É faz nem pouco. porque eu faço live na Twitch, live de jogando videogame, que é outra coisa que eu gosto muito também. É. Já fiz live pintando camisa lá também, que o pessoal fazendo Cara, eu arte. ia falar, Falando, eu ia né? falar uma parada aqui agora, ia te lançar um desafio. A gente tem um segundo podcast mais pra frente, Aham. tá? Só que ele seria ao vivo. Aí você vai escolher se você quer desenhar, se você quer Alguma coisa. pintar, e depois a gente vai sortear. Legal, eu fiz isso. Vamos fazer? Legal. Eu Topa? fiz exatamente. Vamos. Eu pintei uma camisa do Link de Zelda. Sim. E aí eu sorteei com o pessoal que acompanhava o meu canal. O Beleza. pessoal acompanhou ao vivo. E o legal é que as pessoas tiram dúvida. Eu ficava dando uma aula, né? Sim. Ah, se eu for fazer isso, se eu usar essa tinta, não sei o que, como é que eu faço, não sei o que. E aí eu ficava pintando e lendo o chat É. e passando... Então, nós vamos te ajudar aqui, porque na verdade né? a gente vai ler, a gente vai passar pra você e É você melhor, vai respondendo e mais fácil. fazendo. Isso. Topa? Topo, Então, com pessoal, aí, certeza. se você quer, coloca aí a hashtag na descrição. Eu quero a Caixa Lilás. Bota aí a hashtag que quem sabe você não vai ganhar esse brinde maravilhoso que Pode- você não vai ter em lugar nenhum. Isso aí. É exclusivo, total, personalizado e de muito bom gosto. Muito bom gosto. Então aqui, já vamos fazer as encomendas da camisa da Zion. Eu acho que eu vou personalizar o laptop Fica aqui, legal. ó. É, Você então. viu aí o videogame que eu personalizei? O Deixa eu procurar GameCube? aqui, vamos ver Tá no meu aqui. Instagram. Tá Tá, aí. eu vi aqui. Ele Viu aí? queria uma coisa Passou. meio tema de Zelda. Esse Esse aqui. aqui, clica nele. Era um videogame Que velhinho, maneiro. tava lá. O videogame era velhinha, ela foi e mudou ele todinho. Ele quis temático Ela mostrou Zelda, que né? o primeiro tem o videogame normal. Aí você passar, aí o próximo vai estar ele mais personalizado, ó. Ó, doido completamente. Às vezes, e Tá virou com um a objeto de Triforce decoração. Que tá até no teu cordãozinho, né? Que maneiro, que maneiro.
Não, beleza, vamos. E ele tava funcionando ou era só... Tava funcionando, tá ligando Funcionando? direitinho. Pô, que legal. Eu fiz direitinho pra não estragar não nem nada. danificar, né? Danificou não, ficou Que direitinho. maneiro, Muito bom. que maneiro. Ó, queixo caído. Então, gente, o papo tá muito bom. A gente ficaria mais... Se tivesse ao vivo aqui com pessoas aqui, ia ficar... Acabou. Mas nós vamos ter aqui o segundo episódio e vai ser ao vivo. Assim, estamos muito felizes, né? Que é a nossa primeira entrevista aqui no canal. Uma pessoa, assim, muito especial, com um dom magnífico, assim, com muito bom gosto. Uma pessoa super do bem, prima aqui do meu sócio e amigo Ricardo Amaral, que é a Adriana Amaral. Né? Mas o Amaral é meu, não. É que eu fico bravo que ela usa o Amaral, ela não usa o Neves, que o Amaral é da parte do pai, o Neves é da parte da mãe. E nós fizemos questão, se você olhar aí, vou colocar de novo a câmera nela, lá atrás tá tudo lilás, ó. Fizemos aqui o cenário lilás para combinar, né, com a marca, que já é uma marca sua, né, a caixa lilás. Só falta patentear, né? Isso. Vamos patentear. Temos uma pessoa que segue a gente, depois eu vou até te indicar, tá? Boa. Depois eu vou falar no privado lá com a pessoa e vou passar seu link, né? Enfim, foi muito bom. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui conversando, mas é bom a gente deixar um gostinho de quero mais pro ao vivo. Isso. Então, gente, lembre-se aí, tá? Vamos fazer depois uma live com a Adriana, a Caixa Lilás, onde ela vai fazer aqui. Não sei se vai ser uma pintura, se vai ser como é que é o nome que eu esqueci? É um cenário. Mas seu nome, não sei o que. O Book Nook ele é diferente. Book Nook. Book é agora da minha filha. Isso, da sua filha. Book Nook. Eu sei que os dois chamam, então beleza. Desculpa, eu sou leigo. Tô aprendendo essa área aqui. Então ela vai fazer uma arte aqui, literalmente, né? E você pode concorrer e ganhar esse presente maravilhoso, tá? Para isso, lá na descrição já vai botando lá eu quero a Caixa Lilás, tá? Siga lá no Instagram, vai aparecer o Instagram aqui da Adriana, né? Eu vou falar de novo aqui, @ né, a Caixa Lilás, tá? Veja quanto trabalho maravilhoso. O seu Antônio tá lá, você vai ver também lá alguns trabalhos dele. Eu vi um quadro aqui maravilhoso, tá? E não esqueça, se você tem um projeto de podcast, tá no papel, conversa com a gente, entra em contato, né? Quem sabe o seu projeto não sai do papel, né? A gente pode, às vezes você tá com a grana aí um pouco curta, a gente pode te ajudar nisso daí, né? Nós temos pacotes diferenciados, temos aqui um trabalho bem bacana para poder fazer com que você realize seu sonho de tirar do papel o seu podcast. E Ricardo, aquela tua frase, né? Sim, como é que é? Eu vou falar que vem tomar um café com a gente e conversar sobre o seu projeto. Só queria perguntar, Adriana, esse foi seu primeiro podcast? Foi. Foi? Não tinha gravado nenhum não, ainda? Nenhum. Então, tá vendo? Foi o primeiro. Adriana também, podcast, viu? Podcast. Tá vendo? A Adriana também podcast. Se ela pode, você pode, também podcast. pode. Tá? E quem sabe futuramente, né, ter programas aí quinzenais, semanais, Sim. né? Vamos pensar nisso daí. Tem muita coisa bacana, tem muito trabalho pra você apresentar aí. Gente, talentos. A gente hoje vive num mundo da mídia que só mostra coisa ruim, né? Vamos mostrar coisa boa, vamos mostrar, né, cultura, vamos mostrar arte, né? Vamos elevar isso aí para outro nível, né? Como o meu amigo Ricardo falou, vem tomar um café com a gente. E você que é do Rio, Baixada, Niterói, onde for, né? Caxias, vem pra cá, vem gravar o podcast com a gente aqui, tá? Às vezes você tá pesquisando aí, não tá cabendo no bolso, eu já falei aqui, vem pra cá, beleza? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? É só isso. Só isso? Só isso. Por enquanto é o que tem. Deixa pro próximo. Isso aí, deixa para o próximo, tá? Isso. Então é isso, gente. E não esqueça, curta, compartilhe, ative o sininho para receber novas notificações aqui da gente, tá bom? Novos vídeos. Mande para os seus amigos e também para os inimigos. Pode mandar para os inimigos também, né? Esse vídeo, compartilhe. Veja lá no nosso, tem outros episódios, você podcast, cada um mais bacana que o outro. E é isso aí, ficamos por aqui. Um beijo para todos vocês, até o próximo episódio. Valeu.